O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois os meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi do meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, e a vossa alegria será plena. Os mandamentos precisam ser entendidos a partir do contexto do Êxodo, que é o grande acontecimento libertador de Deus no centro da antiga aliança. O povo estava escravo no Egito, livro do Êxodo, logo no início, vamos do primeiro capítulo até o 23, 25, né? Então, o povo estava escravo no Egito, foi libertado de modo extraordinário. Depois entra no deserto e começa o seu percurso no deserto até chegar ao Monte Sinai, capítulo 19 do livro do Êxodo. E ali então, no Sinai, é estabelecido uma aliança de Deus com o seu povo. E Deus concede ao povo as suas 10 palavras, os 10 mandamentos. E o povo se compromete em observá-los. Por isso, diz o Catecismo, número 2057. As 10 palavras indicam as condições de uma vida liberta da escravidão do pecado. O decálogo é um caminho para a vida. E assim precisa começar o nosso entendimento sobre os mandamentos. Eles são caminho para a vida. E nesse número do Catecismo ele cita Deuteronômio capítulo 30, versículo 16. Se obedeceres aos preceitos do Senhor, teu Deus, que hoje te prescrevo, amando ao Senhor teu Deus, seguindo seus caminhos e guardando seus mandamentos, suas leis, seus decretos, viverás. A vida, então, e a vida plena, e a vida como caminho para a eternidade, ela se dá a partir
da observação dos preceitos do Senhor. E essa observação como manifestação de amor, ou como uma resposta nossa de amor àquele que nos amou primeiro. Então, os mandamentos guardados e guardados como expressão de nossa correspondência ao amor é o caminho para a vida. Para uma vida fecunda na terra e para a eternidade feliz. A aliança com Deus gera um pertencimento a Deus. Êxodo capítulo 19. Se obedecer-me e guardar minha aliança, sereis minha propriedade. Um pertencimento a Deus faz parte desse contexto da aliança. E ainda este pertencimento gerado na aliança, ele se reporta à libertação. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Êxodo capítulo 20. E assim temos um caminho: libertação, aliança, pertencimento a Deus, prática dos mandamentos. Esse é o caminho do Antigo Testamento. Mas esse também é um caminho para nós na nova aliança. Nova aliança selada pela morte de Cristo na cruz por sua ressurreição. Essa nova aliança também nos propõe este itinerário de libertação, de aliança, aliança celebrada e atualizada em cada celebração eucarística, aliança que marca nossa participação nessa aliança, nossa adesão a essa aliança, seja pela participação na celebração, pela profissão do credo, pela recepção da Eucaristia, marca nosso pertencimento, e esse pertencimento expresso pela prática dos mandamentos. Então, esse caminho é um caminho proposto na antiga lei, mas também podemos dizer que é um caminho proposto a todos nós que celebramos a nova aliança no sangue de Cristo, na entrega amorosa de Cristo por nós. Diz Santo Irineu: o Senhor prescreveu o amor para com Deus e ensinou a justiça para o próximo, para com o próximo, a fim de que o homem não fosse nem injusto e nem indigno para com Deus. Para que o homem não fosse injusto com o próximo e não fosse indigno para com Deus. Assim, pelo decálogo, pelos 10 mandamentos, Deus preparou o homem para se tornar seu amigo. E preparou o homem para ter um só coração com o próximo. Vejam, os mandamentos sempre apresentados numa dinâmica positiva. Os mandamentos não são estranhos a nós. Estão em plena sintonia com a lei natural. Uma pessoa sem instrução religiosa, ela pode ter percepção dos mandamentos. Uma pessoa sem nenhuma educação religiosa de catequese infantil, catequese de adultos, ela vai ter um entendimento de que é errado ignorar Deus. Ela vai ter o entendimento de que ofender seus pais é indevido, de que cobiçar as pessoas, os bens alheios é errado. Porque os mandamentos não são estranhos a nós. Quando nos dedicamos a aprender a doutrina, vamos compreendê-los de forma sistemática.
Mas, repito, devemos olhar para os mandamentos como uma realidade que não é estranha. Porque de fato não é e não deve ser estranha a nós. Tendo feito essa breve visita ao Catecismo da Igreja e algumas citações da Sagrada Escritura, vimos que os mandamentos nos propõem um agir correto próprio de quem é livre. Apenas uma pessoa livre se propõe praticar os mandamentos. Deus nos liberta da escravidão, estabelece aliança conosco, né? Percebemos que somos pertença a Deus. Olha, e aí então praticamos os mandamentos. Pratica o mandamento quem é livre. Quem não se percebe livre, quem não tem o mínimo de controle sobre si mesmo, não consegue praticar os mandamentos. Vimos que os mandamentos são sinais de um compromisso, de uma aliança feita com Deus. Vimos que os mandamentos expressam esse pertencimento. E temos que ter clareza disso. Pertencemos a Deus. O batismo nos sela como pertença a Deus. E eu preciso viver a minha fé com a consciência de não pertencer a mim mesmo. Eu pertenço a Deus. Embora tenha muitos na igreja que querem ser senhores de si mesmo, e por isso tira Deus do centro, tira Deus da prioridade de sua vida, porque querem ser senhores de si mesmo. Mas o batismo, ele já nos sela como essa pertença a Deus. Vimos que os mandamentos nos possibilitam nos tornar amigos de Deus. E falávamos também sobre isso na homilia da semana passada. Vimos que os mandamentos se apresentam como um caminho para a vida, um caminho para a vida feliz, um caminho para o céu, um caminho para a eternidade. Assim, podemos superar uma visão negativa relativa à prática dos mandamentos, percebida em muitos. Nas conversas, nos atendimentos, percebemos que muitos têm uma visão negativa sobre os mandamentos, como se fosse apenas proibições, limitações, me impedem de fazer o que eu gosto, o que quero. Essa visão negativa, percebida em muitos, ela também encontra respaldo em várias teorias defensoras de que o livre-arbítrio não precisa ter critério e não deve ter critério. Há correntes e também que encontra respaldo na filosofia. Temos filósofos que defendem uma liberdade irrestrita. Um filósofo praticamente contemporâneo, falecido há poucas décadas, né, deixava isso claro: o limite de minha liberdade é a minha própria liberdade. Portanto, pode até ser que a intenção não tenha sido não estabelecer critérios, mas é assim que foi compreendido e é assim que se propagou. Então, penso no livre-arbítrio sem critérios, pautado unicamente no enganador e inconstante movimento dos sentimentos e no movimento das paixões. E por isso, cada vez que temos que dizer não a uma paixão, cada vez que temos que colocar um limite aos nossos sentimentos, isso parece uma afronta, parece uma violência. E isso faz olhar para os mandamentos como se
eles fossem negativos. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, disse Jesus. E permanecendo no meu amor, permanecendo no amor de Deus, por meio da observação dos mandamentos, a vossa alegria será plena. É fácil entender que a correspondência de amor a Deus, que nos amou primeiro, São João nos ensina isso, Deus nos amou primeiro, e a correspondência a esse amor de Deus possibilita uma experiência muito mais profunda do próprio Deus e da fé. Teremos uma experiência mais profunda de Deus e da fé, quanto mais formos capazes de corresponder ao amor que nos amou primeiro. E por que não? Teremos uma compreensão melhor sobre nós mesmos. Teremos uma compreensão mais profunda sobre nós mesmos a partir de nossa correspondência ao amor que nos amou primeiro. Quanto mais comunhão tivermos com Deus, mais compreenderemos quem nós somos. Porque nós somos consequências do amor de Deus, manifestações do amor de Deus. E aprofundando neste amor, entenderemos melhor quem somos, quem Deus é e o que é a nossa fé. Os mandamentos, e eu concordarei com vocês, não são fáceis de serem cumpridos. Exige muito. E isso não quer dizer que deva ser um fardo, que deva ser um peso praticá-los. O grande grau de exigência dos mandamentos deve ser suavizado pelo amor. Se amarmos a Deus, a dificuldade do mandamento será suavizada e eles serão observados com alegria. Olhemos para as mães. Uma mãe faz incalculáveis renúncias ao longo de um único dia pelos seus filhos. Renúncias que não são tantas vezes nem percebidas pelos filhos. Por vezes renúncias difíceis. Mas o amor materno suaviza e dá sentido e significado ao esforço feito. O amor suaviza e dá sentido às renúncias. O amor suaviza e dá sentido a toda a exigência da maternidade, como também a toda a exigência de ter que praticar os mandamentos. Se eu amo, então esse esforço, esse empenho será para mim uma ocasião de alegria, uma experiência de alegria. Difícil, mas de alegria. São João diz, os mandamentos não são pesados. 1 João 5, versículo 3, para aqueles que amam a Deus. E como começar a amar? Pela oração, pelo estudo. Catecismo da Igreja, da página 540 à página 650, trata os mandamentos. Temos 110 páginas sobre os mandamentos. O que sabemos dos mandamentos? Talvez alguns
saiba apenas o que aprendeu na catequese como criança, alguns outros o que aprendeu como adolescente no catecumenato. Lá, 1,5 páginas do livro, talvez tenha sido a única coisa que tenha lido sobre os mandamentos ao longo da vida. Como então vivê-los bem se eu não os compreendo? Esses mandamentos que são caminho para a vida, caminho para a eternidade, caminho para o céu, expressão do meu amor a Deus. Como vivê-los se eu não os compreendo? Portanto, não pode ser um peso para mim eu também ter que me dedicar a ler e a estudar sobre os mandamentos, porque eu preciso vivê-los bem. Então, pela oração, pelo estudo, pelo esforço de perceber Deus presente ao longo de nossa vida, e pelas práticas e pela prática dos mandamentos. E assim, de modo cíclico, perceberemos crescer na fé e crescer no amor. Chegamos assim à 5ª atitude pascal. Com amor e alegria, praticar os mandamentos de Deus. 6º domingo, primeiro domingo fiz a introdução, cada domingo vim apresentando uma atitude pascal. E hoje digo, como homens e mulheres que vivem uma vida nova, uma vida pós-ressurreição de Cristo, com alegria e com amor, praticar os mandamentos do Senhor. Contamos com a graça dele, que nos empenhemos em colocá-los em prática e por meio deles expressar nosso amor a Deus, expressar que somos pertença de Deus. Não pertencemos a nós mesmos, pertencemos ao Senhor. E os mandamentos precisam expressar isso. Que Deus nos ajude, assim seja.